Graça e paz, amado. Amém. Amém. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Glória ao santo nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Sim, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito, ele testifica, Senhor. Sim, Deus. Testifica no nosso espírito, Senhor, que somos filhos de Deus. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Que cada um, Senhor, que é o teu filho neste lugar, Senhor, possa ser preparado para receber a tua palavra. Sim, Deus. Sim, Deus. E se porventura alguém que ainda não foi selado com o teu Espírito, o Espírito Santo possa convencê-lo. Aleluia, Deus. E possa ter um encontro pessoal com o teu Filho Jesus, Pai. Eu creio, Jesus. E possa ter a sua vida selada e transformada com o poder da regeneração. Sim, Deus. Meu Deus. E venha, Senhor, ser transportar o reino das trevas para o reino da luz. E passe a ter a nova vida em Cristo Jesus. Mas para nós que por Tua graça, Senhor, já temos o selo do Teu Espírito, Senhor, que nesta noite o Senhor venha acrescentar mais. Que a Tua palavra, Senhor, possa instruir o nosso espírito. Possa fluir e trazer limpeza em nossa alma. Purificar, Senhor, completamente a nossa alma com toda a verdade da Tua palavra. Lavar o nosso coração, Senhor, de toda forma de iniquidade. Limpar nossa mente completamente, Senhor, e renovar, e para que a nossa mente seja transformada como mente do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Senhor, peço a Tua graça, Senhor, para que eu possa manter o meu espírito ligado ao Espírito Santo, para que não venha falar em sentimento da carne, ou qualquer outra influência que não seja do Teu Espírito, Senhor. Sela o meu espírito agora, como assim de cada um que aqui está, para que nenhum impedimento, nem das trevas, nem da nossa carne, consiga impedir o que o Senhor quer nos dar hoje. Eu quero receber, então flui a Tua palavra, Senhor, para que ilumine o nosso entendimento e acrescente a nossa fé em Cristo Jesus, e para que possamos saber que há desígnios do céu para a nossa vida estabelecidos desde a eternidade, que há um livro escrito de cada um de nós, na nossa vida, Senhor, da nossa vida, para se cumprir aqui na terra, Senhor. E eu quero já declarar que não queremos mais viver os desígnios que o inimigo tem lançado, ou que a nossa própria carne tem projetado com a incredulidade, mas queremos viver o que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Queremos receber o que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Queremos receber a revelação e viver por ela, e começar a ter uma vida de glória em glória, uma vida de vitória em vitória. Então, Pai, manifesta o Teu reino, manifesta os Teus desígnios, manifesta, Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado para cada um. E aquele que entrou em prisões, em cativeiro, aquele que entrou debaixo de opressão das trevas, com angústia, com medo, com preocupação, aqueles que entraram de alguma forma aprisionados, venham ser livres no poder do nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo flua, rompe essas cadeias, rompe esses grilhões, limpe a mente, tire toda e qualquer estrutura de trevas na mente, todo e qualquer sofisma, algo de vez, imagem, argumento, toda e qualquer teoria, raciocínio que não condiz com a verdade de Cristo e da Sua palavra, seja rompido de cada mente, em nome de Jesus Cristo, e cada um começa a ter a mente de Cristo, e cada um começa a andar com fé, e cada um começa a andar com determinação, que a mulher se torne sábia, que o homem se torne sábio, que essas crianças se levantem com poder e com força, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. Glória a Deus. E sabemos que se o Teu reino é manifesto, Satanás não pode atuar. Se a Tua luz é liberada às trevas, não tem poder, porque ela não tem substância para suportar a luz. A Tua luz, Jesus, brilhe nesse local. A Tua luz seja liberada agora. A Tua luz seja liberada agora. A Tua luz seja liberada agora. E as trevas dissipadas. E as trevas dissipadas. Xarabassuíra, Caiabandarai. Dissipada as trevas. Dissipada as trevas. Dissipada as trevas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Graças a Deus. Satanás, ele atua com um reino de trevas. Aonde houver trevas no coração do homem ou em um local, ele atua. Só que as trevas não têm substância. Glória a Deus. Se a gente apagar a luz aqui, não fica tudo escuro? Se a gente apagar toda essa, apagar a luz aqui, não fica tudo escuro? Se a gente apagar toda essa, apagar a luz aqui, não fica tudo escuro? Se a gente apagar toda essa, apagar a luz aqui, não fica tudo escuro? Se a gente apagar toda essa, apagar a luz aqui, não fica tudo escuro? Se a gente apagar toda essa, apagar a luz aqui, não fica tudo escuro? Se a gente apagar toda essa, apagar a luz aqui, não fica tudo escuro? Se a gente apagar toda essa, apagar a luz aqui, não fica tudo escuro? Se a gente apagar toda essa, apagar a luz aqui, não fica tudo escuro? Se a gente apagar toda essa, apagar a luz aqui, não fica tudo escuro? Se a gente apagar toda essa, apagar a luz aqui, não fica tudo escuro? Se a gente apagar toda essa, apagar a luz aqui, não fica tudo escuro? Se a gente apagar toda essa, apagar a luz aqui, não fica tudo escuro? Se a gente apagar toda essa, apagar a luz aqu
Mas se você acender uma luzinha aqui, ela não ilumina? Todas as trevas que tiver não consegue apagar aquela luzinha. Aleluia. Porque Glória o a Deus. poder das trevas não tem substância para paralisar a luz. Amém? Amém. Se tiver numa floresta tudo escuro e passar um vagalume, você enxerga ele de longe. O poder das trevas não tem substância para apagar a luz. E é por isso que nós temos que brilhar com a luz de Cristo Jesus. Aleluia! Porque o rosto tem que brilhar o brilho de Cristo Jesus. Não da tristeza, não da angústia, não da preocupação. Cada um de nós passa por dificuldades, mas quando a gente começa a ter a vida de Cristo em nós, o seu brilho, a sua alegria, a sua paz, o seu gozo, ele começa a fluir, e aí as trevas vão ter substância. A gente não é influenciado pelos outros que estão abatidos, tristes, angustiados. Pelo contrário, como luz, nós dissipamos as trevas deles, declarando para eles a vida de Cristo, declarando para eles que em Cristo eles têm esperança. Glória a Deus! Glória a Deus. Somos um canal da luz do Senhor. Amém. Estabelecemos um reino que é um reino de luz, aonde tira a tristeza e a angústia. Amém, amados? Amém. Então que no nome de Jesus hoje você venha entender que você é um canal de luz, Amém. um canal Glória a Deus. do reino. Glória a Deus. Amém? Amém. Abra lá em Reis, 1 Reis, Glória a Deus. no capítulo 17. Abençoa, Pai, em nome de Jesus e na Entra, Pai, onde não vou. Quantos sabiam que Deus já tem nos céus um livro escrito toda a tua vida? Amém. Aleluia. Nos céus tem um livro escrito toda a tua vida, amados. Verdade. Já predestinado desde a eternidade. E o que você acha que está escrito no céu da tua vida? Um nascimento rejeitado, pais que rejeitam, sofrimento, angústia, enfermidade, está escrito isso lá. Diga assim, não. Não. Nós vamos entender isso, amados, para que a gente comece a entrar na dimensão do reino e trazer o que Deus, desde a eternidade em Cristo, preparou para nós. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Trazer a existência, chamar a existência, as coisas que a gente não vê agora, mas que já estão determinadas em Cristo para nós. Glória a Deus. Aleluia. E essa passagem, ela abre um pouco o nosso entendimento nessa realidade do que Deus tem e do que a gente vive aqui. Do que Deus tem escrito para nós, como Ele nos vê e como a gente se vê aqui, o que a gente está passando aqui na terra. Amém? 1 Reis 17, a partir do versículo 8, fala sobre Elias ser sustentado pela viúva de Sarepta. Quantos conhecem essa passagem? Amém. Então fica mais fácil, né? Glória a Deus. Então diz assim: então veio a Elias, a palavra do Senhor dizendo, preste atenção em cada um desses versículos. Crianças, preste atenção em cada um desses versículos. Olha só. Levanta-te, Deus falando com Elias, amém? Amém. Deus falando com Elias, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei, diga, eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Deus não ia ordenar quando estivesse lá. Deus não ia fazer algo quando estivesse lá. Deus estava falando para Elias, eu ordenei. Então já era algo que estava estabelecido no mundo Espiritual. Quem está me entendendo? Amém. Preste atenção nisso, amados, porque a tua vida e a minha vida vive essa realidade. E nós temos que começar a crer no que Deus diz de nós lá no céu, por meio de Cristo. Do que Ele fala de nós lá no céu, por meio de Cristo. Do que Ele tem para nós lá no céu, por meio de Cristo. E não do que nós vivemos aqui. Deus estava falando para Elias, eu já... Então vai. Já está feito no mundo espiritual, Elias. E Elias, como um servo de Deus, um profeta, fez o quê? Obedeceu. Amém? Creu. Primeiro porque ela não era uma judia, era de Sarepta. Mas ele falou, Deus está me mandando ir para ela, eu vou, não importa. Amém? Amém. Versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, como Deus já tinha falado, apanhando lenha. E ele a chamou, o profeta, né? Ele disse, trazei-me, peço-te, num vaso um pouco de água, para que eu beba.
Indo ela trazer, ele a chamou e disse, aqui já é o Espírito Santo, né, conduzindo a vida de Elias. Então, primeiro o Espírito conduz ele a pedir a água, a mulher está indo para pedir água, o Espírito Santo traz no coração, e ele pede também o quê? Trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Agora nós vamos ver qual é a situação, bispo, daquela mulher, naquele momento. Lembra-se que Deus falou que ela ia sustentar Elias? Já estava ordenado, ela já tinha isso designado no mundo espiritual, já estava certo, já estava destinado. Mas qual era a realidade dela aqui e o que Elias estava vivendo? O que Elias naquele momento ia escutar daquela mulher. Então o que ela diz? Versículo 13. Não, versículo 12, né? Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos ou gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Amados, olhe para mim. Deus já tinha falado que aquela mulher ia alimentar Elias. Já estava destinado, já estava certo, já estava designado no mundo espiritual. Elias vai em obediência, chega na casa da mulher e encontra uma situação de morte, de desespero. Elias pede um pouco de água, mas o Espírito pede para ele pedir comida também, para poder ir até o fundo do coração daquela mulher, para poder ela falar o que ela realmente estava vivendo. E o que ela diz? Eu não tenho nada, eu tenho só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, peguei aqui uns gravetos, estava tudo destinado já aqui na terra para a morte dela e para o filho. Quem está me entendendo? Amém. No coração dela era uma mulher morta, no coração dela o filho dela era morto, no coração dela era pobreza, era miséria, era falta. Vocês estão entendendo, amados? Amém. A realidade na terra era uma coisa e ela já estava destinada, porque ela não estava vivendo o que Deus tinha escrito para ela no céu, ela estava vivendo a situação do momento ali, do que ela estava passando. Aleluia. Até mesmo que o inimigo projetou no coração dela, dizendo que ela ia morrer, que o filho ia morrer, que a situação dela era irreversível. Deus tinha escrito no céu todo o destino para nós, Glória a Deus. Glória a para Deus. ela. Para a nossa vida é a mesma coisa. Eu creio. Aleluia, Deus. Escute, porque nós vamos entender como nós vivemos e por que vivemos essas duas realidades. Nós temos uma realidade aqui, que nós vivemos, e Deus tem uma realidade nos céus, que Ele quer que nós venhamos viver. Amém? Amém. Então o profeta declara a palavra e fala, vai, porque tão certo como vive o Senhor, não vai faltar a farinha e não vai faltar o azeite. Até o fim da fome você vai ter alimento, vai suprir a sua família e vai me suprir. Aleluia. Glória a Deus. Mas, em primeiro lugar, toda a nossa fraqueza, toda a nossa falta, toda a nossa miséria, tudo aquilo que nós temos como morte, Deus nos vê em Cristo Jesus, ao contrário. Glória a Deus. Aonde dependemos, aonde estamos enfermos, aonde estamos em falta, Deus nos vê curados, restaurados, e suprindo. Aleluia. Amém? Amém. O desígnio de Deus era esse, e ela obedeceu, mesmo sem entender, mas ela creu no Deus de Elias, nem conhecia Deus ainda, não tinha Deus revelado, mas como era um profeta de Deus, ela falou, vou obedecer, vou fazer o que ele está falando, fez o bolo, deu para o profeta, entregou o seu sustento, a sua confiança. Escute, eu não ia falar sobre isso, mas tudo aquilo que nós colocamos a nossa confiança e o nosso sustento, é isso que nos sustenta. Amém? Aquela mulher, se tivesse negado o bolo do profeta e confiado que aquele bolo ia sustentar ela mais um pouquinho, ela teria morrido e o filho também. Ela ia continuar na dimensão terrena, ou seja, ela ia continuar no que ela estava vivendo fisicamente, o diabo ia conseguir ceifar ela fora de tempo. Não era tempo dela morrer, se ela tivesse retido o bolo. Por quê? Porque a confiança dela estava naquele último bolo. Depois que eu comer, eu vou morrer. Então, ou seja, eu vou viver mais um pouquinho confiando nesse bolo. Amém? Amém. Eu não queria entrar agora, mas aquilo que nós confiamos fora de Cristo é o que vai te sustentar e vai falhar uma hora. Amém, amados?
Toda a tua confiança que você tem como se fosse o braço de Deus, seja o homem, seja o alimento, seja o dinheiro, seja qualquer coisa, seja o teu trabalho, seja o marido, seja o filho, tudo aquilo que você tem como sustento, como se fosse para você ter alegria, ter paz, te completar, uma hora vai falhar e você morre. Eu não sei se vocês me entenderam. Aleluia. Quantas pessoas têm um esposo, têm uns filhos e dizem, eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade, porque ele está assim. Aonde está o coração dessa pessoa? Qual é o que sustenta ela? O que sustenta a alegria dela? O que traz alegria para ela? O dinheiro, quando falta então, ela perde toda a alegria, fica nervosa, fica irritado. Aonde está o sustento e a alegria dessa pessoa? Quem está me entendendo? Aleluia. Aquilo que te sustenta, aquilo que você põe confiança, aquilo que você acha que é o que vai fazer você viver mais um pouquinho, é o que Deus vai chegar e vai falar, entrega para mim. Aleluia. Entrega para mim. Glória a Deus. Entregar não significa entregar literalmente, se bem que em alguns casos vai ter que entregar literalmente, amém? Amém. Eu fui um que tive que entregar literalmente tudo, amém? Glória a Deus. Tudo, desde o começo da minha vida ministerial, o Senhor trabalhou comigo para entregar tudo literalmente, carro, dinheiro, tudo. Porque quanto maior o sacrifício em entrega voluntária por amor ao Senhor, Aleluia. tirando a dependência de tudo aquilo que nós cremos que é o que vai nos trazer alegria, felicidade, sustento, mas Deus pode trazer a sua abundância, a sua prosperidade, e aquilo que nós não conseguimos nem ver, nem não enxergar e escutar. Aleluia. Amém, amados? Amém. Então, que primeiro eu não ia falar agora isso, mas pegue isso. Aonde está a tua alegria? Você vive triste porque alguém ou algo não falta para você? Então o Senhor diz, entrega hoje isso. E passa a depender do sustento do Senhor para ter alegria. Ou seja, da comunhão dele, da presença dele. Aleluia. Amém? Aleluia. Porque aí você tira o teu coração daquilo que não pode te alimentar. Pelo contrário, o diabo usa essas coisas para poder nos atormentar, nos oprimir. Principalmente porque ele sabe que aquilo ali é o meu sustento. E por quê? Porque é o meu sustento. Ele tem legalidade para me manter preso ali. Agora quando eu entrego aquilo, eu falo, Senhor, eu não vou mais ficar triste por causa disso. Eu não vou mais ficar preocupado por causa disso. Eu não vou ficar mais angustiado por causa disso. Eu não vou pôr minha dependência nisso. Mas eu entrego ao Senhor. Aí o poder do Espírito Santo flui de dentro de nós. Traz uma segurança. Traz uma convicção. Traz uma certeza de que mesmo que isso falte, mesmo que não mude no momento, Deus vai mover e vai trazer ressurgimento, vai restaurar, vai transformar o coração, o que for necessário, o que eu entregue. Aleluia. O que eu entregar, que é o meu sustento, Ele move. Amém? Amém. Aleluia. Vá lá para o Salmo 139. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 139. Deus maravilhoso. Aleluia. Nós vamos ver isso pela palavra. Adorar pelo Senhor na noite. Santo é o Senhor. Aleluia. Olha o que Davi fala. A partir do versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Salmo 139, 14. Eu falei certo? Falou. Salmo 139, 14. Amém. Eu te louvarei. Davi falando para Deus isso. Davi recebeu a revelação tremenda das regiões celestes, do reino de Deus. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. E ele recebeu a revelação até do seu nascimento. Olha só, amados. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido na profundeza da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no ventre, ou seja. Glória a Deus. E no teu livro, Aleluia. eu vou ler de novo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, o livro de quem? Aleluia, Deus. Todas essas coisas foram, Escrita. Glória a Deus. Aleluia. as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas. Havia. Amém? Aleluia, Deus. Davi recebeu a revelação de que ele, gerado no ventre, veio com um propósito de Deus, ao qual já estava escrito em um livro nos céus.
Ou seja, ele já veio com o propósito de Deus e nos céus estava escrito um livro a respeito da vida dele. Todo ser humano, você veio com o propósito de Deus para os céus. Aleluia. Nenhuma criança, nenhum que nasce, ele nasce, como a gente olha, destinado ao sofrimento, amados. Vocês estão entendendo? Amém. Destinado a sofrer, a ser rejeitado, a passar o que passa desde o ventre. Nenhuma criança, muito menos para passar o que passa na vida, crescendo, sendo rejeitado, espancado, tudo mais que a gente vê que as crianças sofrem hoje, até se tornarem jovens e adultos. Isso não é projeto de Deus. Não está escrito isso no livro de Deus para nenhuma criança. Se uma criança, quando nasce, ela for selada pelo Espírito Santo e conduzida a conhecer a Cristo Jesus, a palavra do Senhor, e for orientada desde o ventre, essa criança vai ter muito mais glória e vai viver muito mais do que Deus determinou para ela. Aleluia. Aleluia. Estão me entendendo? Amém. Então Deus destinou já fez para nós um livro, um desígnio destinado desde a eternidade, um projeto de glória, de bênção. Por quê? Porque no reino dele não tinha nenhuma forma de distorção do que nós vemos hoje aqui na terra. Tristeza, angústia, medo, morte, assassinato, pobreza, miséria, nada disso existia nos céus e nem existe nos céus. Então Deus, quando destinou algo, Ele destinou perfeito. E destinou perfeito para se concretizar hoje em Cristo. Mas infelizmente, amados, nós nascemos fora desse propósito. Infelizmente, muitos de nós nasceram fora desse propósito. Os nossos pais não conheciam a Deus, não conheciam a Cristo. A maioria de nós foi rejeitado, como eu fui rejeitado, sem pai, sem direção. Estão entendendo? A maioria de nós começou a sofrer na escola, começou a sofrer abuso, muitos começou a viver aquilo que Deus não determinou. Muitos já nascem enfermos, outros são abortados. Qual é a criança que Deus vai pôr no ventre de uma mãe para ser abortado? Não tem sentido, não é propósito de Deus. Mas infelizmente pela maldição, por aquilo que é gerado até mesmo, que vem já dos pais desde antigamente, gera morte. Ou a mãe, por causa da vaidade, pega e mata a criança. Tantas coisas acontecem porque Deus não fez isso. É por isso que o homem não pode olhar para Deus e dizer: Deus, o Senhor fez isso, o Senhor permite isso. Não, amados. É uma permissão plena de Deus como um Deus soberano, mas não é a vontade plena dele. Aleluia. Ou melhor, é uma permissão dele, mas não a vontade plena, é diferente. Ele, como Deus, permite, porque é Deus, tudo acontece porque Ele permite. Mas é diferente de permitir e de ter a vontade plena. A vontade plena é que todo homem venha crescer na vontade plena dele. Venha crescer saudável, os teus filhos venham crescer saudáveis, os teus filhos não venham ser enfermos, os teus filhos venham crescer nos caminhos do Senhor, os teus filhos venham aprender a palavra do Senhor desde criança. Estão entendendo? Esse é o propósito de Deus. Mas infelizmente nós não crescemos assim, crescemos fora do propósito de Deus, crescemos com pais que não conheciam a verdade de Deus, a maioria de nós. A gente aprendeu tudo errado, andou tudo errado, andou no curso do mundo, começou a pecar, começou a fazer um monte de coisa errada, e aí começamos a viver aquilo que Deus não projetou para nós. Aleluia. Vocês estão entendendo, amados? Amém. O homem sofre porque ele não está vivendo o que está escrito para ele nos céus. O homem sofre porque ele está vivendo segundo a sua natureza caída, carnal, governado por Satanás, segundo aquilo que o diabo tem conseguido fazer. Mas graças a Deus que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio resgatar o que se havia perdido, para que todos possam ter de novo a sua vida ligada com o Pai. No sangue. Amém. Então todos nós, o mundo inteiro, que está em sofrimento, amados, é simplesmente porque está separado de Deus e vivendo segundo a sua própria vontade. Quando Adão caiu, ele declarou: eu não quero mais viver segundo tua vontade escrita para mim, eu quero viver segundo a minha vontade. E aí Satanás se apossou do coração dele e começou a fazer com que ele viesse cumprir o desejo do coração dele, maligno. Estão entendendo, amados? Amém. A partir da queda, o homem começou a viver segundo o que ele quer, segundo o que ele pensa, segundo o que ele acha que é verdade, segundo o que ele acha que é certo. Esse é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o homem começou a achar que ele sabe o bem e o mal. Ele começou a achar o que é certo e o que é errado. Ele manda, ele comanda, ele é o Deus. Fora de Deus. Ele se tornou independente de Deus quando ele desobedeceu a Deus e se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu digo para vocês, todo homem que anda segundo sua própria vontade, segundo o que ele pensa, segundo a vontade dos seus desejos da carne, ele anda fora dos propósitos e desígnios de Deus. Verdade, Jesus. Aleluia. E é por isso que ele sofre. Aleluia, Jesus. E é por isso que ele sofre.
Vocês estão entendendo? Amém. E é por isso que o homem sofre, amado, simplesmente por isso. Deus olha dos céus, pega o livro. Eu quero que alguém fale o nome. Fale o nome de uma pessoa desviada na tua casa que está sofrendo. Rápido. Aleluia. Diego. Ele olha o livro do Diego e está aqui. Diego, selado pelo meu Espírito, cheio do Espírito Santo, com dons, com sabedoria, para ser levantado como um grande homem no meio da sociedade, para trazer vidas para Cristo. Ele começa a ver desígnios que ele determinou no livro dele, Deus falando. Vendo Diego lá no céu, estão entendendo? Amém. Deus olhando o livro de Diego, ele vê e começa a ver o que ele tem determinado para Diego. Mas Diego está separado dele aqui na terra e está vivendo na prostituição, está vivendo nas drogas, está vivendo separado. Não sei se é isso, amada, mas estou dando um exemplo. Estão entendendo? E ele está sofrendo aqui embaixo, porque ele não está seguindo o que Deus determinou para ele. Aleluia. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque às vezes a gente olha para Deus e diz: por que Deus o homem sofre? Por que Deus o homem passa tanta coisa? Por que o Senhor permite tanto assassinato? Por que o Senhor permite tanta coisa? Por quê? Porque simplesmente o homem não está ligado com Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E não está com sua mente transformada, não está vivendo a vontade de Deus, simplesmente por isso, amado. O homem fora de Deus, ele é como um peixe fora da água, mas continua vivo. O peixe fora da água morre, amém? Mas imagina um homem fora de Deus, ele está morto espiritualmente, mas parece que ele está vivo porque ele está vivo fisicamente. Mas na verdade ele não está no seu habitat mesmo. Tudo que Deus criou foi para habitar em algum lugar, amém? Amém. Tudo. As estrelas se saem do universo, o que acontece com elas? Se apagam, os gases somem e perdem o seu brilho. A lua se sai do seu lugar, o que acontece com ela? Ela escurece, não tem sentido. O sol, se você pegar os pássaros e tirar ele do seu habitat, jogar ele dentro do mar, o que acontece, amados? Se você tirar os peixes de dentro da água e jogar na terra, o que acontece? Se você tirar as plantas do solo e colocar fora dele, o que acontece? Se você tirar o homem de Deus por meio de Cristo Jesus, tirá-lo da presença dele, o que acontece? Aleluia. Tudo tem seu habitat. Tudo vem de Deus e tudo depende de Deus. Glória a Deus. Principalmente o homem, porque foi criado à imagem e semelhança. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, como que eu faço agora, pastor? Como que eu faço agora para poder viver os propósitos de Deus? Abra lá em Efésios capítulo 2, nós vamos ver primeiro que existe um propósito. E como a gente vai conquistar ele. Aleluia a Deus. Efésios. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 1. Vocês vão ver que é uma realidade que eu estou falando em Cristo hoje. Aleluia. O homem estava separado de Deus, É engrandecido. mas por meio de Cristo Jesus, o próprio Deus Pai determinou que nós fôssemos de novo abençoados e começássemos a viver o que Ele determinou. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O que está escrito aí, amados? Aleluia. O qual nos abençoou. Vai nos abençoar? Ou já nos abençoou? Já abençoou. Então diga que já está designado. Já está designado. Deus me abençoa, Deus faz isso por mim, amém. Nós, como estamos aqui nessa dimensão, a gente olha para o céu e pede algo para Deus, amém? Mas quando a gente cresce espiritualmente, a gente começa a olhar para o céu e falar: Senhor, obrigado, porque em Cristo Jesus eu já recebi isso, eu creio. Move para que isso se manifeste, porque eu já tenho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Vou ler de novo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Então o homem, por mais perdido que ele andou, ou por mais perdido que ele ande hoje, andando fora da vontade de Deus, sofrendo por causa das suas próprias ações, sofrendo por causa das suas próprias atitudes, sofrendo porque anda no pecado, nos desejos da carne, por mais que ele ande desviado dos propósitos de Deus, morrendo como aquela viúva de Sarepta, até sem esperança, confiando nas coisas dessa terra, por mais que o homem está nesse desespero, Deus olha para ele e resgata a vida dele por meio de Cristo Jesus. E o leva de novo e estabelece nas regiões celestes. Tira das trevas esse homem, coloca ele de novo no reino de luz em Cristo Jesus.
Glória a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, quando você fez a decisão de entregar a sua vida a Cristo Jesus, reconhecendo Ele como teu Senhor e Salvador, reconhecendo que Ele é a tua única fonte de vida, reconhecendo que Ele morreu pelos teus e os meus pecados, reconhecendo que nós éramos perdidos, que nós estávamos fora da vontade de Deus, que nós andávamos pecadores, que nós andávamos fora do propósito de Deus, quando nós reconhecemos que Ele pagou o preço por nós na cruz do Calvário para que não viéssemos ser condenados, reconhecendo que Ele deu a sua vida puro, santo, sem pecado nenhum para morrer por nós, miseráveis pecadores, reconhecendo que Ele, o Filho de Deus, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma forma de pecado, porque não saiu nenhum dom da sua própria boca, reconhecendo que Ele se fez miserável, pobre, nu, ali naquela cruz por nós, reconhecendo, tomando posse, falando: Jesus, reconheço, entrego a minha vida, me arrependo dos meus pecados, me arrependo das minhas iniquidades, me arrependo das minhas transgressões, me arrependo de ter andado fora do Senhor. Quando eu reconheço isso, meu amado, o Espírito Santo vem, sela o teu Espírito, aí você passa a ser um filho de Deus de novo, e Deus olha para você e diz: agora eu começo a fazer o que eu determinei para você desde a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Agora eu começo a fazer na sua vida o que eu determinei desde a Glória a eternidade. Deus, aleluia. Fora de Cristo, o homem não vive a vontade plena de Deus. Vive debaixo de uma graça soberana que Deus guarda a vida dele de tantas formas. Porque se Deus não guardasse o homem, ele faria, Satanás faria como fez com Jó. Em menos tempo que o homem possa imaginar, já estava no pó, nascida, morrendo, enfermo. Oh, meu amado Deus. Vocês estão entendendo? Amém. O homem só não está nesse estado porque a graça soberana de Deus cobre o homem para que Satanás não o destrua. Mesmo homem em pecado, mesmo homem em falha, mesmo homem ali transgredindo as leis de Deus, Deus com a sua graça soberana, ou seja, Ele guardando a raça humana para que o homem tenha uma oportunidade de ser salvo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele guarda, amados, porque se o Senhor tirar a mão desse jovem que a senhora falou, ele é consumido na hora por Satanás. Se o Senhor tirar a mão daqueles que não têm o selo do Espírito Santo, Satanás o destrói da noite para o dia. Fica amando. Porque Satanás veio com esse propósito para matar, roubar e destruir tudo que é criado por Deus, porque ele odeia Deus, ele odeia a criação de Deus, ele odeia a minha e a tua vida, que somos o resplendor em Cristo Jesus da glória de Deus, amado. Ele odeia o ser humano porque é a imagem de Deus, ele odeia, mas Deus nos ama e nos protege e nos guarda. E até aqueles que não são salvos, Ele nos guarda. Como guardou a nossa vida? Guardou ou não guardou? Amém, verdade. Que o Espírito Santo traga a memória das vezes que você passou pelo vale da sombra da morte, literalmente. Quando você só não morreu porque a graça soberana de Deus estava sobre você. Glória a Deus. Estão entendendo? Glória a Deus. Então o homem, quando tem a sua vida selada pelo Espírito Santo, aceita Cristo como Senhor e Salvador e passa a ser filho de Deus, Deus olha para ele e começa a estabelecer o seu propósito, que já está escrito, e começa a abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais. A primeira bênção é ser salvo, amados. Você pode olhar o teu ente querido que ainda não é salvo, do jeito que está, mas Deus olha para ele com os olhos de salvo. Glória a Deus. E quer que você olhe também. Aleluia. E quer que você comece a interceder para que ele venha a ser alcançado. Amém. E quer que você comece a amá-lo e perdoá-lo para que ele também, com o amor do Senhor no teu coração, seja quebrantado. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus precisa de um coração e de uma visão aqui na terra de um homem e de uma mulher de Deus que enxergue como ele enxerga, porque está escrito nos céus. Glória a Deus. Glória A primeira bênção da salvação. Todo aquele que você olha hoje que ainda não é salvo, comece a olhar como se estivesse salvo. Aleluia. Glória a Deus. Como se estivesse salvo. Não que ele está salvo, amém? Aleluia. Não que ele é salvo, amém? Mas a minha fé em Cristo, creio que por meio de Cristo ele é salvo. Porque Jesus não vai morrer por ele, Jesus já morreu por ele. Jesus não vai morrer por ele, Jesus já morreu por ele. Então já está dada a salvação a ele, amado, já está abençoado por essa sorte de bênção. Ele já é abençoado por essa sorte de bênção. O que ele precisa entender é que alguém vem e fale para ele: você, Cristo Jesus já morreu por você, Cristo Jesus já deu a vida por você. Se você entregar a sua vida a Cristo, se você compreender o plano da salvação para a sua vida, Ele te dá aquilo que você já tem. Aleluia. Aleluia. Estão entendendo, amado? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor não vai morrer mais por ninguém, amados. Ele já morreu. Ele já salvou toda a humanidade.
Mas ele precisa que o Evangelho seja pregado com uma visão de reino, onde possamos olhar as vidas, a nossa família salva em Cristo e comecemos a orar, e não nos conformemos com a morte espiritual daquela pessoa, e não nos conformemos com a sua vida de pecado, e não nos conformemos com a sua vida fora dos propósitos de Deus, e comecemos a crer que Ele vai sim viver o que Deus já deu para Ele. Isso não muda a minha visão? Muda ou não muda? Porque para salvação muitas vezes a gente está como aquela viúva de Sarepta. Para esse não tem mais jeito, para esse vai morrer, para esse mais um pouquinho já era, não é assim? Para esse não tem como, só Jesus mesmo sim. Você fala sempre é isso, mas é uma verdade, só Jesus. Só Jesus. E ele precisa de alguém que olhe com os olhos dele e veja que essa pessoa em Cristo Jesus é salva. Ah, mas existem os predestinados, existem aqueles que vão ou não vão, meu amado, eu deixo isso com Deus. Não sou eu que vou julgar quem vai ou quem não vai ser salvo. Eu me apoio na palavra que diz que o Senhor deseja que todos os homens venham ser salvos, que nenhum venha a perecer. Então eu oro, eu intercedo e... Aleluia. Amém, irmão. Amém. A salvação. Amém. Amém. Diga assim, a primeira bênção. A primeira. A salvação. A salvação. A segunda bênção. A segunda vez. A santificação. A santificação. Você se enxerga muitas vezes como um filho de Deus, debaixo de pressão, de tristeza, de angústia. Você se enxerga até mesmo, ou vive, debaixo de uma pressão do inimigo, de um desejo, de uma lascívia, de uma prisão da carne. Você se vê preso de alguma forma em algo que é da tua velha natureza e você diz assim, não, mas eu não quero viver isso, mas eu estou preso a isso, mesmo que seja só para você não fala nada para ninguém, mas você está preso naquilo, seja um temor, seja uma angústia, você está preso naquilo. Olhe para mim, como que Deus te vê? Como que Deus te vê em Cristo Jesus? O que você está sentindo, Ele te vê ao contrário pelo fruto do Espírito. Glória a Deus. Ele vê que essa tua natureza que está te abatendo, que está te derrubando, que está lançando temor, que está trazendo prisão para você, já foi crucificada na cruz em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. E o poder do Espírito Santo te capacita para que você, naquilo que tinha prisão, comece a manifestar o fruto do Espírito. Se você continuar olhando para você e falar, eu sou carne, eu sou falho, eu sou fraco, eu não consigo, eu não tenho, você está como aquela viúva, está apoiando na tua própria carne, está apoiando na tua própria, seus próprios sentimentos da carne. Meu amado, esqueça a tua carne, mate ela na cruz e comece a olhar para quem você é em Cristo Jesus. Comece a olhar para quem você é em Cristo Jesus. Comece a sentir o amor do Senhor na tua vida. Comece a sentir o poder do Espírito Santo te dando ousadia onde você não tem ousadia, te dando intrepidez onde você não tem, te dando valentia onde você não tem, te dando coragem onde você não tem, te capacitando com os dons do Espírito Santo. Senão você fica, eu não sei, eu não posso, só Deus, só Jesus. Verdade, amado, só Deus, só Jesus. Mas Ele quer que você fale isso com fé, com verdade, com ousadia. Não de uma forma religiosa, não de uma forma como chavão, não. Ele quer que você olhe para Cristo Jesus. Ele quer que você olhe para o Filho dele. Deus Pai quer que você olhe para Ele e creia que toda a tua fraqueza, todo o teu fracasso, toda a tua dor, toda a tua depressão, tudo que você passa, foi levado na cruz em Cristo Jesus. Foi crucificado. Glória a Deus. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Às vezes o inimigo te oprime tanto que você escuta eu falando isso e fala isso, está falando fantasia. Não, meu amado. Não, porque se fosse fantasia eu não estaria aqui hoje. É verdade. E se fosse fantasia você também não estaria aqui hoje. Você estando aqui é uma prova da graça de Deus e do poder do Espírito Santo em sua vida. Que em momentos que você mesmo não suportava, o Senhor te fortaleceu pelo poder da vida de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo te convenceu, porque se não fosse o Espírito Santo te fortalecendo, você estaria no mundo, estaria deprimido, estaria no pecado, estaria fazendo qualquer outra coisa, mas não estaria aqui. Verdade, Deus. Porque você não veio aqui porque você quis. A palavra diz que ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Filho se o Pai não É trouxer. verdade, Deus. Se o Espírito Santo não o convencer. A nossa carne não ama a Deus. A nossa carne rejeita a Deus. A nossa carne não quer saber de Deus.
de Cristo, do Espírito, da palavra, de estar no meio de crente, a nossa carne abobina isso, quer sair, quer fugir, não quer. Quando vem falar de crente, já sai, a carne, ela é contra as obras do Espírito Santo. Então, se você está aqui, é porque o Espírito já tem se fortalecido. Por mais fraquinho que você se sinta, por mais fraquinho que você se sinta, por mais fraquinho que você acha que é, o Espírito Santo está se fortalecendo, e Ele quer trazer para você um poder maior se você olhar quem você é em Cristo Jesus. Eu não sinto unção, eu não tenho unção. Amados, você tem, se você tem o Espírito Santo, Ele está dentro de você. Começa a vir para o culto e começa a imaginar você adorando a Deus. Começa a imaginar você glorificando ao Senhor. Começa a imaginar você recebendo a palavra do Senhor. Começa a imaginar você vivendo a palavra do Senhor. Aí você entra na dimensão do reino, do que Deus quer você fazendo. Você vai chegar em casa e muitos de vocês vão ficar nervosos. Muitos de vocês vão ficar angustiados. Muitos de vocês vão ter problemas dentro da casa de vocês. Começa a ver você entrando com alegria pelo Espírito Santo. Começa a ver você ali levantando as suas mãos e declarando que a tua casa não vai ser mais a mesma. Porque Deus tem outro livro escrito para a tua família em Cristo Jesus. Agora, se você quiser se assossegar como aquela mulher e se apoiar no pouquinho da sua farinha, no pouquinho do seu azeite, fazer um bolinho para você e esperar a morte, amados, você morre. Eu tenho plena convicção que se aquela mulher não tivesse dado bolo, ela teria morrido. Vocês estão me entendendo? Amém. Porque a fome continuou por mais um bom tempo. E muitos morreram. Muitos. E aquela mulher iria morrer também, porque ela ia comer o bolo, ela ia confiar no bolo, ela ia negar o bolo para o profeta, ela ia perder a palavra profética do que Deus tinha para ela nas regiões celestes, e ela ia comer o bolo. E o filho ia comer o bolo, ia se alegrar. Mais um pouquinho de vida. Mas logo, logo, aquilo que é carne não consegue sustentar a nossa vida. Logo, logo vai dar fome de novo. Logo, logo você vai ter problema financeiro de novo. Logo, logo você vai ter problema com alguém. Logo, logo você vai ter problema de alguma forma. Então você não pode apoiar o teu coração naquilo que é humano. Você não pode depender do que é humano. Você tem que olhar para o Senhor e viver dependendo dEle, do poder dEle, da unção do Espírito Santo dEle. Glória a Deus. Amém. Deus fiel. Aleluia. Há livro escrito da tua vida. Há livro da vida de vocês. O Senhor vê a tua vida como um profeta do Senhor, levantando as mãos e vendo uma grande multidão, e você declarando o reino de Deus, e você declarando a vida de Cristo Jesus, e você se levantando com autoridade e poder unção nesses últimos dias, e sendo um profeta realmente ungido do Senhor, porque se não fosse o Espírito você não estaria levantando a mão, mas o Senhor te unge, o Senhor te sela, o Senhor declara sobre a tua vida que você é um profeta em nome de Jesus. Para o mundo ele vai ser mais um no meio do monte jogando bola, fanático por futebol. No mundo ele vai ser mais um que vai ter que estudar, se matar e talvez vencer alguém no mundo. Mas para o Senhor Jesus Cristo, para a unção do Espírito, nós somos aquilo que Ele determinou para ser, independente do que o mundo pense, do que o mundo pense de nós, ou que vamos ser. Para o mundo talvez o teu casamento é mais um frustrado, mas para o mundo talvez as pessoas olhem para você e vejam mais um triste, um angustiado, mas que é crente, mas que é nervoso, que é agitado, que tem cara feia, que é religioso. Quem está me entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. Mas para Cristo Jesus, se você olhar para Ele e começar a ver como Ele te vê, Aleluia, Deus. e começar a deixar o Espírito Santo fluir na tua vida como o Senhor realmente quer, você vai começar a ver a tua vida ser todos os dias transformada. Glória a Deus. Pega esse homem velho, essa mulher velha, medrosa, cheia de tantas falhas na carne, e vá simplesmente diante da cruz e diga: Senhor, eu creio que essa velha natureza Glória a Deus. eu me arrependo, Senhor, de ser assim ainda. Eu me arrependo, Senhor, de ainda agir assim. Eu me arrependo, Senhor, desses sentimentos. Mas creio que Ele foi crucificado na cruz e foi sepultado. E eu ressuscitei com o Senhor para uma nova vida, para que o Senhor escreveu para mim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ou você vive o que Cristo comprou para você pelo sangue, o que Deus já escreveu, ou você vive segundo a tua natureza carnal, o que o diabo está planejando para você e para a sua família. Quem está me entendendo? Amém. João 3,16 diz o que, amados? Deus amou o mundo, a maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Medite. Aleluia. Para que todo aquele que crê não perecer significa viver fora da vontade de Deus para a tua Olha vida. aí, já.
Significa viver nos desejos da carne, significa viver de escravo do diabo, debaixo da opressão, debaixo da tristeza, debaixo da angústia, preso no sistema do mundo financeiro, preso na pobreza, na miséria espiritual e física, para que não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida de Cristo Jesus, o reino de Deus, o que foi conquistado na cruz, a salvação, a cura, a libertação, a prosperidade do reino, o que Cristo conquistou para nós na cruz. Não pereça, mas tenha a vida. Não é quando eu morrer, ou então quando Jesus voltar. A vida eterna começa quando você tem a vida de Cristo. Quando o Espírito Santo vem habitar em você, a vida eterna vem habitar em você, você passa a ser um ser eterno, ou seja, você não morre mais, amado, você não vai para o inferno. Jesus falou que aquele que crê nele não verá a morte, ou seja, não morre, porque o nosso espírito está selado. Se morremos na carne, a nossa carne vai para o descanso, mas o nosso espírito vai direto para o reino de Deus. Nos encontramos com o nosso Senhor, e a nossa carne no dia do Senhor vier arrebatar a sua igreja, vai ressuscitar em poder e glória, vai se unir o nosso espírito que está na terra, e vamos viver para toda a eternidade em alegria. Aleluia. Agora, fora disso, quando morremos na carne, já cheio de enfermidade, cheio de tantas misérias, o nosso corpo apodrece, se corrompe, o nosso espírito vai direto para o inferno, o espírito daquele que morre sem Cristo também, vai direto para o inferno, vai viver tormento até o dia do juízo, onde ele ressuscita, o seu corpo ressuscita, recebe o juízo e vai para o lago de fogo e enxofre. Mas graças a Deus que você tomou a decisão de servir a Cristo Jesus, e a morte não terá domínio sobre você, 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 a enfermidade, a miséria, nada do que é deste mundo de Satanás, nada terá domínio sobre a sua vida, porque em Cristo Jesus você vai começar a viver o que Ele realizou e determinou e te abençoou. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Amém. Eu sei, amados, que é muita coisa, mas defina no teu coração simples: Jesus tem uma nova vida para mim. Jesus Cristo tem uma nova vida para mim. Glória a Deus. Ele morreu na cruz para me dar uma nova vida nele. Aleluia. O seu Espírito veio habitar em mim para me fazer um novo homem, uma nova mulher. Aleluia. Eu não vou viver mais segundo aquilo que eu vivia no meu passado. Eu renuncio à tristeza e à angústia, eu renuncio à falta de esperança, eu renuncio tudo aquilo que tem me abatido, porque creio que na cruz foi morto e foi sepultado, e hoje eu tenho uma nova vida. Então o Espírito Santo, eu te peço, flui nesses corações agora, flui nesses corações agora, flui nesses corações agora, aonde havia incredulidade, aonde havia o abatimento, aonde havia qualquer forma de dúvidas, em nome de Deus, onde havia desígnios de trevas que aprisionavam eles nesse sistema do mundo, onde Satanás tem destruído, venha ser rompido esses desígnios e comece a viver o que Cristo Jesus determinou para eles desde a eternidade. Em o nome de Jesus Cristo, levante-se, meu amado, levante-se, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda, porque Ele é Cristo, Aleluia.